Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. O quanto você tem se responsabilizado pelas coisas que acontecem na sua vida. Tudo bem, Isa? Boa noite, seja bem-vinda. Vou aguardar uns minutinhos, eu já vou começar a me apresentar. Olha, boa noite, Paulo. Ele é de Olímpia, é próximo a mim também, eu sou do interior de São Paulo. Boa noite, Maicon, seja bem-vindo. Kalina, que bom que você tá aqui, fico muito feliz. Boa noite a Dilma, Vanessa, Vera Alice, Cíntia, Evelyn. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou começar me apresentando enquanto o pessoal vai chegando. E se vocês tiverem dúvidas, situações ou questões sobre responsabilidade, né? Que é o assunto que nós vamos discutir aqui hoje. É um tema atual e necessário, né? É necessário para o ser humano que nós nos responsabilizamos pelo que acontece, não é? Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, eu atuo no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Potirendaba, e também em São José do Rio Preto. Faço parte do grupo GEPA, que é Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento, onde nós temos um livro publicado, né? O livro Psicanálise do Acolhimento, né? Com o título. E também faço grupos de estudos online, onde alguns já podem ter percebido, eu estou em parceria com as Mais Psicólogos, onde nós vamos promover um grupo de estudos. As inscrições já estão abertas, então para você que tem interesse em entender um pouquinho mais de psicanálise, é só entrar em contato com a página. O Rodolfo vai estar respondendo e dando todas as dicas, né, o passo a passo de como faz para ingressar nesse grupo de estudos, que começa dia 3 de outubro. Então, já está quase aí, já está quase para encerrar as inscrições. Quem tem interesse, é só entrar em contato. Bom, qualquer outra coisa depois eu coloco no finalzinho do vídeo. Vamos, então, começar o nosso tema, o nosso debate. Quero mesmo que esse debate seja interativo, então quero saber o ponto de vista de vocês, o que vocês pensam e o que vocês acham em relação a isso, ok? Boa noite para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Vamos lá então. Eu quero iniciar o nosso bate-papo com uma frase do Freud, Sigmund Freud, que é a seguinte: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Forte, né? O que ele quer dizer com isso, né? O que nós podemos pensar a partir daí? Naturalmente, no nosso dia a dia, existe uma tendência que nós vamos projetando atitudes, situações, sonhos, tanto para um futuro, como também para outras pessoas, né? Sabe aquela fala de que eu não consegui algo porque alguém não me ajudou? Ou porque alguém não me possibilitou que eu alcançasse? Ou por algumas circunstâncias da vida, eu não alcancei tal objetivo? Sabe isso? O que a gente precisa pensar? Sua vida, é o seu sonho, é o quanto você se empenha para que ele se realize e para que ele aconteça, né, de certo fato. Por que nós vivemos culpabilizando as outras pessoas? Se nós pensarmos na teoria de Melanie Klein, quando ela vai trazer a teoria das posições,
Ou seja, ela vai trazer a esquizoparanoide, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Quando ela traz a teoria das posições, na esquizoparanoide, a Melanie Klein está dizendo que o bebê ele não consegue fazer com que o objeto seja inteiro. Ele enxerga o objeto, que no caso aqui nós vamos nos referir à mãe, fragmentado. Então é como se ele separasse coisas boas e coisas ruins. Então há uma criação de um seio bom, um seio que alimenta, que o satisfaz, que o dá prazer, e um seio mau, um seio perseguidor, aquele que não está ali, aquele que frustra o sujeito. Né? Então, essa é a posição da esquizoparanoide, que é uma fragmentação do objeto. Quando esse bebê ele faz uma transição da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, ele consegue juntar esse objeto. Então, essa mãe que antes era cindida em seio bom e seio mau, se torna um só. Só que para essa junção, ele precisa lidar com a certa cota de frustração. Porque, peraí, como que eu pude odiar alguém que eu tanto amo? Ou como que eu pude imaginar que aquele seio que frustrava era o mesmo que me alimentava quando eu tinha fome? Sabe isso? Essa teoria das posições de Melanie Klein, ela vai sugerir, e nós vamos notar isso principalmente no nosso bate-papo hoje, que essa transição acontece o tempo todo. E é mais frequente que nós ficamos na posição esquizoparanoide, ou seja, eu dividindo o que é bom para mim e o que é ruim para mim, né? Se nós formos pensar no nosso dia a dia, quando eu tô na esquizoparanoide e quando a coisa boa tá em mim, eu vou enxergar as pessoas melhores, né? Então, eu consigo visualizar o outro, a parte boa dele. Quando eu acredito que a coisa ruim tá em mim, eu não consigo identificar nas outras pessoas qualidades positivas no sentido, né? Eu vou ver mais o lado negativo daquelas pessoas, porque de fato é o que eu estou conseguindo identificar em mim mesmo. Ou nós vamos encontrar um outro tipo também, quando eu acredito que a coisa ruim está em mim e que a coisa boa está em você. Quando isso acontece, quando eu acredito que a parte ruim está em mim, é quando nós vamos falar de um ego sensibilizado, de um ego desnutrido de carinho, de amor, de reconhecimento, né? É alguém que está fragmentado, é alguém que tem dificuldade em reconhecer os seus valores. É alguém que tem dificuldade em acreditar em si mesmo. Então, quando eu preciso reconhecer isso, que o que a gente vai chamar de ego na psicanálise, comumente a gente vai encontrar como autoestima, né? É quando a autoestima do sujeito tá baixa, quando o ego tá fragilizado, né? A gente vai encontrar muito assim na teoria. Quando isso acontece, é frustrante reconhecer isso na realidade. Nós precisamos entender que a realidade do sujeito é frustrante, é dolorosa. Por quê? Porque na minha realidade existe o outro, ou seja, o objeto que está além do eu, que não age, não pensa como eu gostaria, né? As coisas não acontecem do modo como eu gostaria e muito menos no tempo com que eu gostaria que isso acontecesse, não é mesmo? Então, quando isso acontece, quando eu preciso reconhecer que tá difícil de acreditar em mim mesmo, tá difícil de acreditar que aquele sonho seja possível, eu começo a encontrar culpados para isso, eu começo a responsabilizar as pessoas com quem eu convivo, para que elas assumam essa responsabilidade para elas, não é? Então, assim, eu não fiz aquela faculdade porque eu engravidei. Então, eu culpabilizo o meu filho por não ter alcançado aquele sonho. Eu não consegui aquele emprego porque você não permitiu que eu fosse com aquela roupa. Sei lá, sabe? Situações assim com que eu vou encontrando culpados pelas coisas que eu faço na minha vida, pelas coisas que eu deixo de fazer ou pelas coisas que eu permito que as pessoas façam. Quando nós estamos falando de responsabilidade pelo que acontece na tua vida, é pelas coisas que você permite. Por exemplo, se eu estou em um relacionamento que é frustrante,
que é opressor, que me machuca. Por que eu permito, né? Eu tenho responsabilidade nisso. Porque ninguém pode entrar na tua vida, fazer toda a bagunça, ir embora e deixar para você limpar. Existe um limite, existe um respeito, né? Existem critérios para que as pessoas estejam na minha vida. Se não é para acrescentar, então tá ali para quê? Não é? Então eu preciso me responsabilizar pelo que eu tenho permitido. Permitido com o modo como falam comigo. Permitindo que situações aconteçam. Faz sentido isso para vocês? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito de responsabilidade. O que é se responsabilizar? Né? O que de fato a gente quer entender com isso? Boa noite para quem chegou agora. Temos já algumas pessoas interagindo. O Fernando complementou: eu culpo minhas medicações e é assim. Exatamente. Esse é um dos critérios pelo qual a psicanálise, ou pelo menos a psicanálise com que eu lido, com que eu vivo no dia a dia, nos consultórios, que eu não me utilizo de rótulos, né? Eu não vou me utilizar de diagnósticos dos pacientes. Por quê? Porque eles podem servir como muleta, como desculpas, não é? As pessoas podem dizer que não alcançaram algum objetivo porque sou depressivo, ou porque tenho síndrome do pânico, ou por qualquer outro motivo. Não estou banalizando esses sentimentos, não estou banalizando isso. Quero dizer que, ok, está em um quadro de depressão, se é que é depressão, mas o que eu faço a partir daí? Ok, estamos em época de crise, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas com dificuldade financeira. Ok, mas o que eu faço a partir daí? Eu vou desistir dos meus sonhos porque está um pouco mais dificultoso? O que eu posso fazer? Se eu não estou conseguindo encontrar emprego de um jeito, como eu posso empreender de outro jeito? Se o meu sonho é construir uma família, o que eu faço com relacionamentos que já são fadados ao fracasso? A psicanálise, o principal fator dela é responsabilizar o sujeito pelo que se faz, pelo que acontece na sua vida. Sabe? Estou no emprego do qual eu não gosto. Por quê? Até quando você ainda vai continuar nesse emprego que te deixa mal? Até quando você vai continuar nesse relacionamento que não tem futuro? Até quando você vai ficar se boicotando? Até quando você vai colocar tantos empecilhos para que você não alcance, para que você não chegue ao sucesso? O sucesso que eu digo é estar em paz consigo mesmo, sabe? É estar rodeado de pessoas que te amem, que te respeitem, que esse é o mínimo que cada ser humano merece, né? Você não merece nada que seja menos que isso. Não cabe desrespeito, ou não tem que caber o desrespeito no teu dia a dia, porque ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a fazer nada que você não queira fazer, certo? Não é obrigado. O Júlio colocou: gostaria de saber a visão da psicóloga sobre o tratamento médico a homossexuais. Sei que não tem a ver com o tema de hoje, mas fica a sugestão. É uma sugestão bacana porque tá no auge, não é? Acabou de sair uma... Eu não sei nem se tem nome para isso. Vou abrir um adendo aqui porque eu acho que cabe nesse momento. É inaceitável. É inaceitável, não tem palavras para descrever essa bizarrice. Você tem o direito de se relacionar como e bem entender. A forma como você se satisfaz sexualmente não cabe a nós, não cabe a ninguém. Aliás, cabe a você. A questão que também entra aí é a questão da responsabilidade. Por que eu permito que o outro venha me
desacreditar de mim, venha me cutucar, venha me ferir emocionalmente em relação a esse assunto. Permito no sentido assim, os ataques vão vir, sabe? As pessoas vão te ofender, porque infelizmente isso tá aí, né? As pessoas vão te ofender, mas o que eu faço a partir dessa ofensa? Eu continuo me ofendendo? Eu continuo me criticando? Eu continuo me machucando? Porque o outro te machucar é uma coisa, você continuar se machucando é outra completamente diferente. Quanto a isso que sancionaram aí e libertaram, não tem não tem doença, não é? Não existe cura. A psicanálise nem vai lidar com cura, não é? Muito menos a psicologia também. Enfim, não tem muito. É algo que, infelizmente, temos que viver isso, né? E ver isso, infelizmente. A Patrícia Gomes colocou: também existe um vitimismo nessa culpa, para não ter a responsabilidade. Sim, porque aí vai ter ganhos secundários, né? Quando eu me vitimizo, quando eu uso desculpas, quando eu encontro um culpado para aquilo que acontece, porque o que a gente vai entender? A psicanálise, ela não vai trabalhar com o passado do sujeito. Ela vai trabalhar com a ferida que o passado provocou, mas que está ainda no dia a dia. Se lá atrás eu não pude ter uma função materna, uma função paterna presente, isso não se pode mudar. Então eu vou aprender a conviver com essa falta, eu vou ter que aprender a conviver com essa dor. E o que eu vou fazer perante ela? Né? É claro que tudo que eu tô falando aqui não é algo que se transforma do dia para a noite, é algo que demanda um tempo, que demanda investimento em um tratamento, né? Em uma psicoterapia, em uma análise pessoal, como vocês queiram nomear, né? Essa questão de eu não me responsabilizar me traz alguns ganhos secundários, porque, por exemplo, aquela pessoa que vive seguindo o que as pessoas dizem para ela, aquelas pessoas que buscam os conselhos, sabe? Me diz então, aonde que eu vou no fim de semana? Eu vou num barzinho ou eu vou em um campo, né? Pro sítio, não sei, assim. Um exemplo hipotético aqui no caso. Se alguém sugere, então vá no barzinho. Se algo der errado naquele barzinho, eu posso culpar aquele sujeito. Eu posso chegar e dizer, tá vendo? Você disse para eu fazer isso e só deu errado, né? Eu me frustrei. Então eu tento me livrar dessa culpa o tempo todo, que é o que o Freud vai trazer na teoria do princípio do prazer e desprazer. Eu tento evitar o desconforto. Só que eu fico encontrando culpados para isso. Isso resolve o meu problema? Não. Isso muda as coisas no meu dia a dia? Também não, né? O que vai mudar as coisas que te incomodam, as coisas que te frustram, o que muda isso é a tua atitude perante isso. É como você lida com isso, né? Se o seu negócio não está indo bem, ok, não está indo bem, mas o que eu faço para mudar? Né? O quanto que eu vou me dedicar para isso? O quanto que eu me empenho para isso? Não estou satisfeito com a minha vida, mas o que na sua vida? A gente precisa ir entendendo da onde que vem esse desconforto, o que te deixa angustiado, né? Isso são coisas que nós vamos trabalhar dentro de uma análise, né? Dentro de cada história, da história do sujeito, das experiências que você teve. A Andrea colocou: eu sou um pouco permissiva, porque eu tenho dificuldade de dar limite. Dar limite é necessário, e a gente precisa entender que o meu respeito termina quando o teu começa, não é? Precisa haver esse limite, porque ninguém pode agir e se comunicar com você ou falar como você como bem entender, né? Palavras doem muito mais do que uma agressão física. Ficam ecoando dentro de você. Então, por que eu permito isso? Né? Por que eu permito que alguém me falte com respeito? E ainda mais, por que eu ainda convivo com essa pessoa se ela vem me atacando emocionalmente, verbalmente, fisicamente? Por que eu ainda convivo com essa pessoa? Não é? Aí é como eu estou me relacionando comigo. Aí é o tanto que eu acredito em mim.
né? Será que eu tenho acreditado que eu posso encontrar uma pessoa melhor que possa me oferecer o que eu realmente mereço? Sabe isso? A Carol Antunes colocou: eu me culpo quando algo não dá certo. Acho que o erro é meu, que não fui capaz. Vamos entender uma coisa. Não existe alguém que tenha chegado a um sucesso ou alguém que tenha alcançado o seu objetivo que não tenha tido erros. O erro faz parte do processo. Nós vamos errar e vamos continuar errando pelo resto da vida, porque errar é humano, não é? São tentativas. O problema é, eu vou desistir a princípio do primeiro erro? Ou por que eu estou me culpando? Se nós estamos falando de um relacionamento, vamos usar isso como exemplo. Nunca um erro é só de um lado, sempre é 50%, não é? Tem a minha cota porque eu permiti, ou tem a minha cota porque eu não olhei para aquilo, eu não olhei para a realidade. Só que para que eu consiga isso, para que eu consiga discernir o que é errado, o que é certo, o que é bom para mim, o que não é, eu preciso estar em um ambiente que me promova isso, que me permita que eu consiga pensar nas questões que me afligem, que me permita refletir sobre as coisas que acontecem na minha vida. Se eu estou dentro de um ambiente que só desacredita, que é opressor, que só me machuca, que só me humilha, sabe isso? Né? Um ambiente opressor, como que eu vou conseguir ter uma oportunidade de olhar para tudo isso e pensar, peraí, será que a culpa é minha ou não? Porque às vezes o ambiente é tão prejudicial que faz com que eu me culpe o tempo todo, né? Por que isso acontece comigo? O que será que eu fiz de errado? Talvez eu tenha feito algo de errado de ter permitido, né? Permitido que pessoas assim convivessem comigo. Ou que eu me colocasse nessas situações. Faz sentido? Por isso que é importante, como a Carol colocou o exemplo, as pessoas às vezes elas acabam, vamos complementar isso. As pessoas às vezes elas têm uma falsa ideia de que fazer terapia, de que fazer análise pessoal é algo banal. É sempre a primeira questão que se tira-se do orçamento, né? Terapia é fútil, então é a primeira coisa que se tira. Só que as pessoas não param para pensar que a partir do momento que eu não consigo me organizar financeiramente para custear aquela terapia, por exemplo, né? Não tô fazendo terapia porque aquilo é caro. Não tô fazendo análise pessoal porque meu orçamento fechou, né? Porque eu não perdi o emprego, mas sei lá, algo diminuiu com que eu não conseguisse continuar. É muito mais fácil para aquele sujeito, para ele criar dívidas externas, né? Para ele ir lá e gastar o dinheiro dele todo com roupa, para ele gastar o dinheiro na balada, com bebida, saindo, né? Com prazeres um pouco mais vazio nesse sentido, porque eu começo a fazer contas externas do que eu fazer um reconhecimento e ver que eu estou em dívida comigo mesmo, né? Então, quando eu vou para uma análise, quando eu vou para uma psicoterapia, eu consigo desde que eu queira, desde que me eu empenhe, desde que eu sustente o meu desejo de análise, eu consigo olhar para a minha vida mais amplamente, vamos dizer assim, né? Como se eu olhasse para as situações e visse, tá, esse foi o resultado, mas para que esse resultado acontecesse, qual foi a dinâmica, né? O que foi que aconteceu? Será que nesse momento eu não acreditei em mim? Será que nesse momento eu permiti que alguém desacreditasse, que alguém me machucasse e eu continuei fazendo isso comigo mesmo, né? Sabe isso? Quando eu não me responsabilizo, eu tento arrumar critérios para que reforcem essa não responsabilização, né? Então eu começo a dizer assim, como eu usei o caso da análise, por exemplo. Então eu não vou para análise porque é caro, ou eu não vou para análise porque eu tenho outras prioridades.
Só que essas outras prioridades estão em algum caos, estão em algumas caos no sentido assim, o relacionamento não anda bem, o emprego não tá legal, né? Não tô conseguindo organizar o meu dinheiro, não tô conseguindo guardar um dinheiro, não tô conseguindo viver, sabe isso? Né? São coisas que quando a gente retira a terapia, é uma questão de que eu não consigo olhar para essas questões que estão acontecendo de forma mais ampla. Às vezes eu não vou conseguir entender que eu estou provocando isso para fugir de outros critérios, né? Porque será que eu dou conta de ser bem-sucedido no meu emprego, na minha vida pessoal? O Freud, ele vai escrever alguns textos em relação a isso, né? Principalmente no final da vida dele, quando ele vai falar sobre os que fracassam ao triunfo, por exemplo, né? Um dos textos, os que fracassam no êxito, né? As pessoas que têm dificuldade de lidar com o sucesso, as pessoas que têm dificuldade de lidar com o que te dá prazer, né? Ele questiona muito, por que o sujeito passa anos em um emprego que ele não gosta? Por que o sujeito passa anos em relacionamentos, em situações que só o machucam, né? Por que eu fico tanto tempo ali? Será que, por exemplo, vou usar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né? Quando a gente está em um relacionamento que não era o que eu queria, mas eu só consigo encontrar pessoas nesse sentido. Sabe o famoso dedo podre, né? Será que ele realmente é podre ou será que você está buscando esse tipo de relação? Porque vou usar um exemplo hipotético agora. Quando nós temos uma família onde o casamento dos pais não anda muito bem, ou quando o pai é muito agressivo, ou quando enfim, a relação dos pais, né, não fluem, a relação dos pais não existe teoricamente, falando, né, na prática. Pode ser que teoricamente exista, mas na prática não se tem uma relação, um casal. Nós vamos reproduzir ao longo da nossa vida o nosso primeiro relacionamento, que é com os pais. Então, como eu me relacionei com a minha mãe, como eu me relacionei com meu pai, eu vou reproduzir isso ao longo da minha vida. O que acontece é que quando eu olho para um relacionamento e eu vejo que é aquilo, né? Então eu posso olhar para um relacionamento que é ofensivo, onde se tem trocas de ofensas frequentemente. Quando eu vou buscar o meu relacionamento, eu posso modificar o que é o amor, achar que aquilo é uma demonstração de amor e tratar ofensivamente o meu companheiro. Então eu posso estar reproduzindo o relacionamento dos meus pais no meu relacionamento atual ou nos relacionamentos que eu busco, né? Não é via de regra, não é todo mundo que tenha um ambiente conturbado vá criar um ambiente conturbado, mas são possibilidades, né? Que a gente está falando de hipóteses, não é? Não tem como eu definir porque eu não conheço a história de vocês, eu não sei pelo que vocês passaram e nem precisa me contar por aqui, né? É importante que se busque uma análise pessoal para isso, para que se entenda, né? Por que eu permito isso na minha vida? Por que eu permito que homens sejam agressivos comigo? Será que lá na minha história eu não tive um pai que foi agressivo? E aí eu não acho que isso é o normal, né? Porque não é normal alguém te bater, não é normal alguém te ofender, não é normal alguém te desrespeitar, seja de que forma for, né? O mínimo que as pessoas têm que ter por você é carinho, respeito, atenção, né? Entendem isso? A Elaine Flávio colocou: culpar os pais porque você teve uma infância de espancamentos e negligências emocionais. Eu já vi muitas pessoas falando que a psicanálise culpa muito os pais, né? Eu não sei se nesse contexto existe culpados, no sentido de... Porque, por exemplo, os seus pais, por piores que eles tenham sido, eles te ofereceram o que eles receberam. Então, é como se fosse uma bola de neve, sabe? Que fosse aumentando. Então, seus avós deram para os seus pais o que receberam, seus pais deram para você o que você recebeu, e você vai reproduzir isso futuramente. Algumas pessoas conseguem parar essa bola de neve e olhar para a situação e falar assim: não, mas olha, esse tipo de agressão não é real, né? Isso não tem que acontecer.
e pode modificar essa reprodução, né? Essa reprodução pode não acontecer mais com os filhos, enfim, consecutivamente. Mas existem pessoas que, por exemplo, uma mãe pode acreditar que se na infância dela ela foi agredida e que ela não teve brinquedos, um exemplo hipotético, ela pode trazer isso para os filhos. Se eu não tive e cheguei até aqui, então você também tem que ter. É um pensamento distorcido, né? É um pensamento adoecido, mas acontece, não é? Então, o que a gente faz perante isso, né? Entende? Então, assim, não dá para eu responsabilizar, não dá para eu dizer assim, eu não tive e ponto, a culpa foi sua, né? Ok, não teve, ok, houve uma falha nas fases, no ambiente, houve uma falha, mas o que eu faço a partir dessa falha? Porque eu posso encontrar outras pessoas na minha vida, eu posso encontrar uma tia, eu posso encontrar uma avó, eu posso encontrar alguém que possa me transmitir isso. Uma professora, um professor, um amigo, uma amiga, pessoas que possam te transmitir que, peraí, existe existe alguém que pode me amar, sabe? Tem pessoas que têm dificuldades em ser amado. Será que eu realmente sou amado? Vai existir uma ferida existente? Claro que para sempre na vida do sujeito, né? Por que os meus pais fizeram isso comigo? Por que eu não tive o carinho que eu queria? Essa é uma ferida que o sujeito vai carregar para o resto da vida. Não tem como mudar isso. Porque não tem como você reviver, né? Não tem como eu voltar a ser criança para reeditar aquela situação. Eu vou ter que aprender a conviver com essa falta. Eu vou ter que aprender a conviver com esse vazio, com essa dor. Como? Não sei. Só numa análise pessoal, só descobrindo o que te fez adoecer para que você possa evitar isso futuramente ou não. E isso é uma frase do próprio Freud, né? Conheça, entenda o que te fez adoecer para que futuramente você possa evitar adoecer ou não, né? Então eu preciso entender o que me machuca no meu dia a dia, né? Quais são as coisas que me deixam angustiada? Às vezes a gente se sente angustiado, mas a gente não consegue verbalizar aquilo. Então eu não consigo dizer, eu não sei porquê, mas tá incomodando aqui. Na psicanálise vamos chamar isso de inconsciente, né? Ele tenta vir à tona o tempo todo. Por mais que você não esteja o percebendo, porque o inconsciente nem sempre ele virá verbalizado em palavras, mas ele vem em atitudes, ele vem no ato falho, ele vem nos sonhos também, como eu mencionei em uma outra live, entende? Então eu preciso entender de onde vem isso, por que eu sinto isso, né? Não dá para eu só responsabilizar, ok, isso aconteceu. Infelizmente, se teve uma infância que não foi fácil. Mas o que eu vou fazer a partir de agora? Né? A Rosana colocou responsabilidade, forte, culpabilização, tô nessa fase ruim, desempregada. Rosana, a fase do Brasil não é boa, né? A gente vê tanta corrupção, tanta roubalheira, né? E o povo que precisa tá desempregado, tá necessitado. Mas isso é geral. Eu não sei quanto tempo essa crise vai demorar para passar, mas o que eu vou fazer? Eu vou esperar, né? O que a gente precisa entender não só para você, mas para todo mundo agora, porque assim, estou sem emprego, mas o que eu poderia fazer para arrecadar um dinheiro? Qual habilidade? O que eu gosto de fazer? Eu poderia pintar, né? Pintar um quadro. Eu poderia fazer algum quitute e tentar vender. Eu poderia, sabe? Qual é a minha habilidade? O que eu poderia desenvolver que seria bacana, né? Dificuldades vão vir, mas o que eu vou fazer frente à dificuldade? Caso, por exemplo, eu não tenha dinheiro para custear uma terapia nesse momento, eu posso buscar ajuda em locais que façam isso gratuitamente, né? Tem algumas
nas faculdades que tem ao curso de psicologia, existe a clínica escola, onde tem atendimento de alunos do 5º ano, alunos do último ano de psicologia. Eles oferecem esse tipo de tratamento gratuitamente ou com um valor simbólico, depende da instituição. Mas eu vou deixar de buscar porque eu não posso custear? Por que não falar com um profissional, né? Então, entende? Vai vir uma crise, mas o que eu faço diante dela? O que eu faço diante de uma dificuldade? Eu sento e desisto? Eu tenho um sonho. O que eu vou fazer para chegar a esse sonho? O que eu vou fazer para realizar um desejo? Ninguém vai realizar por você, a não ser você mesmo. Então, eu preciso me responsabilizar pelo que eu quero, pelas coisas que acontecem na minha vida, pelo que eu permito e pelo que eu permito, né? A Elisandra colocou: nós que guiamos nossas vidas, só nós podemos mudar isso. Exatamente. A Rosana Miranda colocou: fico me culpando por não ter passado ainda em um concurso público. E se o concurso público não for para você? Sabe? Será que o que eu tô desejando, eu quero? Entendem? Porque tem diferença. Às vezes eu acho que eu quero, mas eu não quero. Se eu quero, quanto eu me empenho para isso? Já parou para pensar que às vezes o concurso público não é para você? Não que você seja menos capaz que outras pessoas, não é isso. Talvez a sua habilidade esteja em uma outra área. Todos nós temos habilidades. Eu só preciso entender qual é a minha habilidade. Para quais coisas eu possuo mais habilidade, né? O que me deixaria feliz? O que eu faria com prazer? O seu trabalho tem que ser algo que você não vai contar as horas para ir embora, que você não vai ficar chateado por ser domingo à noite e na segunda-feira você ter que trabalhar. Seu trabalho tem que ser com amor. Você precisa ter tesão naquilo que você faz, sabe? Porque as dificuldades vão estar ali. Todo trabalho tem dificuldade, todo trabalho é difícil. Mas o que eu faço? Né? Se eu não amo aquilo, fica muito mais difícil, fica insuportável, né? Elaine, nós podemos falar sim sobre alcoolismo. O que a gente precisa entender é que, por exemplo, no alcoolismo, ninguém se torna alcoólatra por acaso. Existe um porquê, né? É um tema interessante que nós podemos falar sobre adictos, né? De uma maneira geral. Muito obrigada, Júlio. A Elisandra colocou: em primeiro lugar, devemos nos amar para depois poder amar alguém. Devemos entender que só nós temos o poder para mudar. Exatamente. O grande problema disso é que eu não nasço sabendo me amar. Ninguém nasce sabendo amar ao próximo, ninguém nasce sabendo amar a si mesmo e ninguém nasce sabendo acreditar em si mesmo. Como que nós aprendemos ao longo da vida? Então, eu vou aprender a me amar quando eu me sentir amado. Então, se eu não fui amado pelos meus pais, se eu não fui desejado pelos meus pais, eu vou ter uma sensação de inadequação. Sabe? Nenhum lugar tá bom, nenhum emprego tá bom, nenhuma faculdade tá bom, nada tá bom. Fico inadequado em tudo, sabe? Nada me dá prazer. Então, para que eu me ame, eu preciso ser amado primeiro. Eu preciso que alguém acredite em mim. Sabe a diferença? Todos nós já passamos por isso já. Em escola, numa faculdade. Olha a diferença quando você tem um professor que diz assim: não, você precisa tirar tal nota, né? De um que diz assim: vamos lá, vamos tentar, eu vou te ajudar. Sabe? O que a gente precisa é de pais, por exemplo, que aponte pro filho e fala assim: vai lá, tenta, né? Se der errado, tá tudo bem, volta aqui que a gente tenta de novo. É diferente do que aquele que obriga que você seja a criança perfeita, que você seja o filho perfeito, né? Isso não existe. Então, assim, para que eu consiga acreditar em mim mesmo, para que eu consiga me amar e amar ao outro, eu preciso me sentir amada. Isso não necessariamente vai ser pelos pais biológicos, mas pelas pessoas que cumprem com a função paterna e materna.
porque são coisas diferentes. O fato de você trazer uma criança para o mundo não significa que você seja mãe ou pai, que você cumpra com a função, pelo menos. Porque função é aquela que acolhe, é aquela que ama, é aquela que acredita, é aquela que abre mão de tantas coisas pessoais para estar ali, sabe? E isso é função. E nem todo mundo consegue desenvolver. Ao contrário de que muitas mães que se tornam mães pela função materna conseguem desempenhar brilhantemente, sabe? A Elisandra colocou: a psicologia deveria ser vista como prevenção e não a remediação. Então, para a psicanálise, né? Porque eu falo aqui a partir da psicanálise. Todo sujeito vai ter as suas inquietudes, né? Porque não existe um ambiente que seja perfeito. Todo ambiente terá falhas. E, na verdade, a análise seria para todo sujeito. Para que eu entenda o que eu sinta, do que eu sinto, por que isso acontece, né? Isso seria fundamental. Não é por quê? Porque para que você se mantenha em uma análise, você precisa ter um mínimo de analisabilidade. Você precisa querer esse processo. Por quê? Porque é um valor muito alto que o paciente paga para estar ali. Não pelo dinheiro que ele paga para o profissional, mas pelo tempo que ele reserva da tua semana para estar ali. Pelo tempo, pelo investimento emocional que é exigido dentro da análise. Eu preciso lidar com o que dói, eu preciso lidar com o que me machuca. E isso não é fácil, isso não é para qualquer um, né? Para psicanálise ainda não existe um tempo definido para isso, né? Então pode ser que você fique anos dentro de uma análise. E não porque o teu problema é maior que o outro, não. É porque nós vamos de acordo com a sua dor, nós vamos de acordo com que você possa entrar em contato com aquilo. Sabe isso? Então, não só uma prevenção, né? Mas eu entender por quê, né? A Mari Cruz colocou: nós devemos tomar decisões em relação ao nosso caos, a fim de encontrar uma certa paz, digamos assim. Mas em caso de relacionamentos abusivos com um fator de dependência emocional, existe uma probabilidade do surgimento de outro sofrimento ao abandonar aquela situação. Ou seja, a dependência emocional causa ao sujeito sofrimento em ambas as situações. O que podemos dizer diante dessa situação? Mário, o que acontece assim? Dependência emocional, né? Eu depender do outro é porque eu não acredito em mim. Só dentro de um acompanhamento profissional eu vou conseguir olhar para isso, desde que eu queira, né? Porque não basta eu ir para uma análise, eu preciso querer estar ali, eu preciso me dedicar a isso, né? Eu preciso acreditar nisso também. Quando a gente está falando de alguém que não vai abandonar uma situação, é alguém que desacredita muito de si mesmo. É alguém que aceita muito pouco, sabe? Por que eu tô aceitando pouco? Será que é porque eu acho que é isso que eu mereço? Sabe? Porque, por exemplo, se eu tive pais que desacreditassem, que me ridicularizassem de algum modo e dissessem que eu nunca sou capaz, que, enfim, que eu não sou capaz, que eu não dou conta... Sabe isso? Se eu vivi dentro desse ambiente, quando eu encontro um companheiro que diga isso pra mim, que fala assim, se você me largar, ninguém vai te querer. Como assim ninguém vai te querer? Como assim você não vai encontrar outra pessoa? E mesmo que a gente fique sozinho, mas é bom estar sozinhos e contente conosco mesmo, sabe? Do que você estar dentro de um ambiente que te oprime. Só que sair desse ambiente, o que acontece é que assim, tudo na sua vida está conectado, não tem nada que é separado, sabe? Você não tem um problema só no emprego, você não tem um problema só no teu relacionamento, você não tem um problema só na sua casa ou só com seus amigos. Tudo é conectado. Se tem um problema em um lugar,
tá em tudo. Não é só em um lugar, tá em todos os lugares. Agora, às vezes é diferente o tipo de problema, mas vem de uma mesma questão, vem de um mesmo, sabe, de um mesmo sintoma, né? Alguém que é histérico, alguém que tem a histeria de conversão, que aí nós vamos estar falando de um sadismo, alguém que se machuca o tempo todo, vai fazer isso no emprego, vai fazer isso nos estudos, vai fazer isso em casa, vai fazer nos relacionamentos, né, em todos os lugares. Eu preciso entender por que que eu ajo assim, da onde vem isso? Será que eu estou reproduzindo algo que fizeram comigo? Será que eu estou aceitando pouco porque lá atrás me disseram que era isso que eu merecia? Então aí eu não acho, não acredito que eu vá encontrar, que eu vá viver experiências novas e que sejam mais prazerosas e melhores? Dentro dessa situação da qual você me escreve, eu apenas diria para essa pessoa ir para uma análise pessoal. Mas ir querendo ir, né? No momento que você quiser ir. Esse é o melhor caminho. Wes Pereira colocou. Por onde começar ou qual a melhor maneira de assumir a culpa dos erros passados, presente e mudar o futuro? Tenho dificuldade de tomar decisão e fechar ciclos, mesmo quando me fazem mal. Qual tipo de psicólogo prestaria um melhor apoio para meu caso? Não existe um tipo de psicólogo que seria melhor. Existe o que você vai se identificar. Por exemplo, na psicologia existem várias linhas de pensamento, certo? Várias maneiras de abordar uma análise, uma terapia. Uns vão se identificar com um tipo de atuação, outros com outros. Não existe um melhor do que o outro. A psicanálise, ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, o que a gente precisa entender? A análise que eu procuro, a psicanálise que eu atendo nos consultórios, principalmente a dinâmica que o Wilfred Bion usa muito dentro do setting, não é? Que é a questão de entrar em contato com o, de entrar em contato com a realidade última. O que ele está chamando de realidade última? É o teu aqui e agora. Lá atrás, tudo que passou, não tem como fazer nada em relação àquilo. E nem o futuro. Quando eu fico vivendo em situações que estão no futuro, sabe o ansioso? Que fica preocupado com o futuro, ele não vive o presente. Ele foge do presente. Muito provavelmente porque o presente dele é terrível, é doloroso, né? Então, o sujeito, para que ele consiga mudar as coisas que estão acontecendo, a dinâmica da tua vida, eu preciso olhar para a minha realidade, porque acontece agora. O que passou já foi. Não tem como voltar atrás. Não tem como eu fazer de novo. Sabe isso? A única coisa que eu posso fazer, nada pode ser feito a não ser hoje, a não ser aqui agora. O que eu faço de mim hoje? O que eu faço da minha vida hoje? É hoje. Eu não vou esperar o mês que vem para eu fazer alguma coisa. Eu não vou esperar o ano que vem para eu alcançar algum objetivo. É hoje. O que eu faço por isso hoje? Como eu lido com as pessoas? Nós queremos tanto uma mudança no mundo, uma mudança no mundo no sentido assim, eu quero um mundo de paz, eu quero um mundo de justiça, eu quero um mundo de igualdade. O mundo talvez a gente não consiga mudar, mas o meu mundo eu posso mudar. Eu posso mudar como eu me relaciono com as pessoas. Eu posso mudar como eu trato as pessoas. Porque eu preciso, se nós formos pensar, até mesmo na religiosidade, onde está lá, ama o próximo como a ti mesmo, não é? Então eu não vou fazer para o outro algo que eu não gostaria que fizesse para mim. Sabe? Como eu me relaciono com isso? O que eu faço diante disso? Então, Wes, a melhor forma de começar é buscar uma análise pessoal. Qual profissional? Qual você se identificar?
Você vai ter que ter uma empatia com esse profissional. Você vai ter que ter um mínimo de identificação, sabe? Chegar lá e falar assim, gostei, é isso. E tentar. É a melhor maneira. A Carla colocou, eu não tenho força de vontade de emagrecer. Sem culpa, a comida é a ansiedade pela minha compulsão alimentar. Nossa, Carla, muita coisa em uma resposta só, né? Qual é o problema de você estar acima do peso? Por que você tem que emagrecer? Tenho muita dificuldade de lidar com isso, sabe? A questão é por que eu não estou satisfeita? Ou de onde vem isso, né? O que a gente precisa entender é que as compulsões, ou qualquer que seja o transtorno alimentar que se tenha, não é relacionado à comida. Não é a comida, como eu me relaciono com a comida, mas é qual relacionamento eu estou transferindo à comida. Que vazio eu estou tentando preencher? Com o que eu estou tentando preencher? Busca uma análise pessoal. Dalva, muito obrigada. A Jamile colocou, esse canal de informações está me ajudando muito. Ter psicólogos sem nenhum custo é espetacular. Parabéns a todos os profissionais da psicologia. Que bom que você goste, Jamile. Muito obrigada, Dalva. Muito obrigada, Carol. A Jamile complementou, remédios não curam doença da alma. Não. Aliás, nem existe cura para isso, né? Não, eu preciso aprender a conviver com, aprender a conviver com o que não se pode mudar. O remédio não vai tirar isso. A Elaine colocou, eu tenho 2 filhos especiais, todos os meus sonhos se acabaram, não consigo aceitar tudo isso. O porquê de tanto sofrimento em 2 seres tão pequenininhos e frágeis. Venho sofrendo muito com isso. Alguns dias meu corpo não aguentou e chegou a um ponto de doer tudo. Me sinto totalmente ligada com eles e me responsabilizo por ver eles dessa forma. Elaine, eu sinto muito que você esteja passando por esse momento. Mas o melhor agora é buscar uma ajuda profissional. Porque se culpar, se machucar, não vai adiantar, sabe? No sentido assim de que você deve estar dando o seu melhor, eu não duvido disso. Mas busca alguém para que você possa pensar sobre essas coisas, para que você possa pôr para fora. Nós vamos lidar muito com a psicossomática, que é quando eu não falo muito, quando sabe, eu fico guardando, uma hora o teu corpo dá um jeito de te avisar, de que peraí, né, tá precisando olhar mais para si mesma, tá precisando cuidar de você. Mesmo quando nós temos filhos, especiais ou não, né, nós precisamos nos colocar em primeiro lugar. Quando você se coloca em primeiro lugar, você tá colocando eles junto. Né? É preciso cuidar de si para poder cuidar do outro também. Então, busque uma ajuda profissional para que você consiga passar por esse processo, para que você consiga olhar para si sem se penalizar, sabe? Não existe culpado, sabe? Não, Edilza, deu para acompanhar. A Andréia, não, Andrei, não, Andréia Lira, acho que é Andréia. O certo é se relacionar com outros com amor. Tudo que for diferente disso é nocivo. Acho que se a gente vive baseado no amor, a responsabilidade existirá. Se o outro não corresponder de forma igual, a solução é se afastar desse relacionamento. Muito bem. Se eu estou entregando amor a alguém, se eu estou me dedicando amor a alguém e essa pessoa não tá me retribuindo, vai ficar um fardo muito pesado para mim, sabe? Então, quando essa pessoa não me retribui isso, para que eu vou ficar insistindo, né? Então, essa pessoa tá ocupando um lugar de alguém que poderia retribuir isso para mim. Então, para ser amor, né, precisa ser recíproco.
A Dani colocou: como não se sentir culpados e responsáveis por problemas familiares não resolvidos? Depende dos problemas, depende do qual é a situação, né? Será que foi realmente minha culpa? Será que eu tive escolha? Será que teria uma outra definição para isso? Sabe? É preciso entender as situações, o que acontece, o que se viveu, o que não viveu, quem que estava ali, quem que contribuiu, é um contexto, né? A vida já é muito dolorosa para que a gente fique se machucando o tempo todo, não é mesmo? Nilza, a gente pode falar isso num outro dia, né? Que ela pediu sobre bipolaridade, mas eu não falo a respeito. A minha fala, vocês vão entender que não é a respeito das orientações psiquiátricas, né? Porque eu lido com a psicanálise, a gente não utiliza. Só um minutinho. A Mandinha colocou: eu passei por 2 bullings na escola, na adolescência, que me mudaram, mudou meu jeito de olhar amizades. Então agora, quando sou tratada bem, não consigo não agradecer sempre por isso a alguma amiga minha. Não sei não ser assim. Eu não preciso ficar agradecendo o tempo todo, sabe? Muito obrigada por ter sido bonzinho comigo. Muito obrigada por ter... Calma. Você não precisa ficar, sabe? É muita pressão, muita cobrança com você mesma. Mas ser grato já vai estar na tua ação, já vai estar na tua fala, no modo como você vai se portar, sabe? Essa gratidão já vai estar ali. Então não fica se preocupando em ter que ficar, sabe, dizendo para todo mundo, olha, obrigada, né? Não, isso é o normal, isso deveria ser o normal, as pessoas serem gentis. Teve algumas pessoas que falaram, perdi quase toda a live. Não fiquem preocupados, porque vocês podem assistir de novo, né? Fica salvo aqui na página. E aí vocês podem reassistir. A Tatiana Dias colocou: olá, tudo bem? Meu pai desapareceu quando eu tinha 5 anos. Eu sofro demais hoje, porque sou apegada no meu marido, que estou há 20 anos. Sinto falta do sexo masculino, presença do pai. Hoje tenho 40 anos. Sim, Tatiana, às vezes quando a gente não pôde ter essa função paterna presente, às vezes a gente cobra dobrado do companheiro, né? Então ele não tem só que ser o marido, mas ele tem que ser o pai também. Leva isso para uma análise, entenda isso. Senão às vezes eu acabo cobrando muito do outro, né? Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Muito obrigada. Alguém mais teria alguma colocação sobre responsabilidade? É claro que assim, o tema responsabilidade, ele tem vários desdobramentos, né? Então, nós falamos um pouco sobre a responsabilidade do que eu permito que aconteça na minha vida, sobre o que eu me responsabilizo frente aos meus sonhos, os meus planos, o que eu quero da vida, né? O que eu faço para isso? Tá, as coisas estão difíceis, mas o que fazer durante isso? Esperar ou desistir? Não, eu preciso ir em busca. Eu preciso desejar e sustentar o meu desejo. Isso também se enquadra dentro das análises, dentro das terapias, né? Por quê? Porque quando eu quero isso, quando eu quero entrar em contato com eu mesmo, sabe, com o meu verdadeiro eu, não ser mais o que querem que eu seja, mas ser eu mesmo, para que isso seja suficiente para mim, para que eu me satisfaça, né, comigo mesmo, para que eu não me cobre demais. Eu preciso ir para uma análise, eu preciso entender o que aconteceu, o que acontece, porque eu sinto, da onde é que eu sinto, sabe isso? É importante. Sustentar também o desejo na análise. O desejo de transformação.
que demanda tempo, investimento financeiro e investimento emocional. A Débora complementou, eu me acho responsável pela minha família toda. Não, cada um tem as suas escolhas. Cada um escolhe um caminho. Não dá pra gente pegar e tentar resolver todos os problemas, porque vão ficar todos pela metade. Sabe quando você tenta pegar tantas coisas nos braços e não dá conta, começa a cair? Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você coloca todas as pessoas com você junto. Quando você se respeita, quando você diz não pro outro, coloca um limite, diz assim, não, peraí, você não vai falar assim comigo, sabe? Quando você diz isso pro outro, você faz o outro pensar. Então, você traz um benefício pro outro também. O Augusto colocou, o Augusto Roseli. Eu queria saber por que algumas pessoas que passaram muitas coisas ruins na infância ou adolescência, depois de maduras, querem descontarem em pessoas que nem sequer conheceram nessa época. Muito por conta disso, né? Às vezes eu acabo reproduzindo o que eu tive. Então, por exemplo, uma mãe ou um pai que apanhava quando criança, vai entender que aquilo é uma forma de educar, que aquilo é uma forma de demonstrar amor. Tô batendo porque eu te amo. E aí, quando se torna mãe, ela reproduz isso com o filho. Então, ela bate no filho, porque ela acha que aquilo é uma demonstração de amor. Então, às vezes eu machuco o outro por eu estar machucado. É o que deveria acontecer? Não, mas às vezes não é possível evitar isso, sabe? Então, é muito provável por isso que é importante buscar uma ajuda profissional. A Luana colocou, existem pessoas que se responsabilizam por tudo, até por atos dos quais elas não são responsáveis, como ter um equilíbrio em assumir a responsabilidade e entender o que é meu e o que é do outro, né? Eu vou me responsabilizar pelas minhas coisas, pelos meus sonhos, pela minha vida. Não vou me responsabilizar pela vida do outro, não é? Porque se aquilo está acontecendo na vida dele, ele vai ter que assumir a responsabilidade dele. Cada um é responsável pelas suas ações, cada um é responsável pelos seus sonhos, mas é por você, não pelo outro, né? Cada um se responsabiliza por si, né? Então, o que eu faço com isso? E quando a responsabilidade não é minha e o outro tenta te colocar, é importante você pôr um limite. Não, isso não é meu, não, isso é teu. Você precisa lidar com isso daí, sabe? Bom, pessoal, chegamos ao fim da live. Gostaria de agradecer a todo mundo que se expressou aqui, né? Não é tão fácil se expressar, alguns acabaram contando um pouco da vida. Também faz parte, mas é importante que vocês busquem uma ajuda profissional para que vocês entendam, né? Porque eu sinto, o que eu faço a partir de agora, né? É a Roseli que estava falando. Obrigada, Roseli. Muito obrigada pelo carinho. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, vocês podem me encontrar tanto no Instagram, no YouTube e também aqui no Facebook. Na descrição desse vídeo, quando eu publicar, vai estar lá para vocês clicarem, vocês vão na minha página. E para quem tiver um interesse em fazer parte do grupo de estudos de psicanálise, né, é um grupo voltado para profissionais, estudantes e para quem tem a curiosidade de entender um pouco mais de psicanálise. Vocês podem mandar uma mensagem dizendo eu quero participar ou quero mais informações aqui no chat da página dos Mais Psicólogos e o Rodolfo vai estar respondendo para vocês. Serão 12 encontros, né? Serão 3 meses de grupos de terça-feira às 8 horas. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a dinâmica, né? Sobre conceitos, os principais conceitos. É uma introdução ao pensamento psicanalítico. E eu que vou estar orientando, né? Eu que vou estar conduzindo o grupo. Ok? Muito obrigada, então, pelo carinho, por vocês acompanharem. E eu espero vocês numa próxima, ok? Uma boa semana a todos e até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Muito obrigada pelo carinho.